que eu gostaria de citar dentro da avaliação da aprendizagem na EAD seria, e tem relação inclusive com o segundo que eu acabo de citar, é que você, enquanto educador, deve sim lançar mão das facilidades que a tecnologia lhe oferece. Tá? Normalmente precisamos acompanhar um grupo de alunos grande, e para que esse acompanhamento se dê de maneira satisfatória e eficaz, o professor eventualmente vai precisar de lançar mão dos recursos da tecnologia para fazer seus relatórios, para, por exemplo, observar a forma como o aluno se comporta dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Não quero dizer com isso que o professor irá se restringir a quantificações de acesso do aluno ao ambiente, porque isso não mede a aprendizagem do aluno. Mas isso também pode fazer parte, esse dado também não só pode, como deve compor a análise que o professor vai realizar acerca da trajetória de aprendizagem do aluno. Então, se o ambiente oferece recursos tecnológicos que facilitem a sua vida enquanto educador, você deve conhecê-los e utilizá-los em seus procedimentos avaliativos. Porém, eu devo também dizer, já como um quarto princípio que eu defendo dentro da avaliação na EAD, é que, embora existam esses recursos, o professor não deve prescindir de um olhar pessoal, de um olhar dele, ou diria assim, não somente dele, mas dos pares e do próprio aluno, no que diz respeito à avaliação da aprendizagem desse aluno, ou de cada aluno, por ele acompanhado. Tá? Então, uma avaliação, digamos assim, automatizada que o sistema eventualmente ofereça, não deve excluir a avaliação humana que o professor deve oferecer ao seu aluno. Somente o professor ele tem a capacidade de adequar ou mediar o currículo educacional e as especificidades, os interesses de cada educando. Um sistema, embora a gente saiba que a inteligência artificial esteja avançando em suas pesquisas, avançando nessa direção, no sentido de construir uma avaliação mais automatizada, sistemas inteligentes de avaliação, né? Já existem disponíveis técnicas como agentes inteligentes, mineração de dados, mas eu ainda defendo que somente o educador possui um olhar mais adequado para diagnosticar, digamos assim, a trajetória de aprendizagem do seu educando. E com isso ele deve também aproveitar e incluir o aluno nesse processo de avaliação. Incluir os pares, ou seja, incluir os demais participantes que irão também empreender sua avaliação acerca das atividades que o colega realizou e que ele próprio realizou. Com isso, estaremos também diminuindo, ou pelo menos avançando, em direção a evitar o famoso problema da cola, que é um problema muito recorrente em cursos à distância, né? Normalmente existe aquela preocupação do educador se o aluno fez realmente a atividade ou se ele não fez, ele simplesmente copiou. Então, na medida em que o aluno sabe que ele mesmo vai precisar se avaliar e vai ser avaliado pelos seus pares, ele vai ter um cuidado maior em relação a esse quesito. Com relação à participação do aluno e dos demais colegas, isso também é muito relevante, pois o aluno se sente parte, ele passa a ser incluído também no ato educacional, não somente como um mero espectador, mas como um participante ativo e responsável pela sua própria construção de conhecimento.
incentiva a colaboração e a autonomia do aluno. Basicamente era isso que eu queria trazer para vocês e vou concluir a minha fala dizendo que a avaliação na educação à distância, ela segue os mesmos fundamentos da avaliação na educação presencial. Ou seja, se o educador utiliza-se de procedimentos educacionais mais tradicionais, pouco dialógicos, digamos assim, normalmente a sistemática de avaliação que ele vai adotar é uma sistemática também mais tradicional, que não valoriza tanto as interações dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem, o que não é positivo, né? O aluno da EAD, ele requer um acompanhamento mais contínuo, um acompanhamento frequente e a sua participação, as interações das quais ele participa no ambiente virtual são de grande relevância para esse processo e precisam ser considerados no sistema de avaliação adotado pelo professor. Então, é de fundamental importância que o educador se utilize de procedimentos diagnósticos, formativos e somativos em seu sistema de avaliação. Também é relevante que o educador da EAD utilize instrumentos variados de avaliação. Todos aqueles que o sistema com o qual ele está trabalhando, o ambiente virtual com o qual ele trabalha, lhe ofereça, para que a sua visão seja ampliada, para que ele tenha ferramentas ou instrumentos variados, ou recursos variados, e possa, a partir daí, oferecer um diagnóstico completo acerca da trajetória de aprendizagem do aluno. Também é importante que a gente diga que a gente, enquanto educador da EAD, deve lançar mão das ferramentas que a tecnologia nos oferece, que facilitam nosso trabalho como educadores da educação à distância, né, educadores dessa modalidade educacional, mas não devemos desconsiderar a importância do nosso próprio olhar, porque uma vez que nós nos preocupamos em construir uma avaliação mais personalizada do nosso aluno, que vai, sem dúvida alguma, motivar esse aluno a prosseguir os seus estudos, a não somente iniciar um curso à distância, mas a concluir esse curso e de maneira satisfatória. Então, se nós nos preocupamos com isso, sem dúvida alguma, o nosso olhar, nosso depoimento, a nossa visão acerca das expectativas terem sido alcançadas ou não, são de fundamental importância para esse aluno e para a sua trajetória de aprendizagem. Muito obrigada.